Amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. E hoje a gente tem um tema muito importante. Tá com a vibração aí baixa, tá querendo melhorar as energias da sua casa, o incesso não está dando conta, outras coisas que você está fazendo não estão dando conta, mas tem uma dica para ti aqui, ó. Não é aquele filme do passado, mas desistir nunca, render-se jamais. Fica com a gente e recarrega tuas baterias. Daí, meus amigos, tudo beleza com vocês? Tá um solzinho bom no Rio Grande do Sul aqui hoje, show de bola, deve estar aí 20 graus, para nós aí é calor, 21 graus, 19, é calor, né? Tava fazendo 10 graus, 9 graus, e aí aqui tem um vento gelado que vem lá da Antártica e gela nossas praias aqui, que Jesus, gente, dá um frio na alma, aqui é tradicional, né? E faz parte aqui do sul do mundo, dos mares do sul. E eu já estive aí em Brasília, que clima gostoso, né? Que a galera que é daí da região da Comunhão, pô, que clima bacana. Então, e quem está nos assistindo do Rio, de São Paulo, de Minas, da Jamaica, do Equador, de Portugal, enfim, um abraço no coração de todos. E todos nós estamos aí numa luta muito grande, porque nós temos dilemas na nossa esfera material, nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer as nossas coisas, né, para a gente até se sentir útil. Mas tem um capítulo do Evangelho de Jesus, onde Mateus, no capítulo 24, vai dar sugestões, inclusive, sobre processos que estão por acontecer em algum momento, ou alguns estudiosos acham que já aconteceram, onde ele está prevendo, né, a questão de uma certa desestruturação da humanidade. Será que já aconteceu? Será que vai acontecer? E aí ele fala uma palavra de esperança no meio disso, né? Claro que ninguém sabe, então não adianta nós ficar fazendo lucubração, assustando as pessoas. Mas tem uma frase aqui que eu gostei muito, 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 para a gente poder entender dessa situação que nós estamos vivendo, né? Lá no versículo 12, ele vai dizer o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, gente, olha que lição para todos nós. Basta que a gente persevere e a gente vai conseguir fazer o que nós precisamos para superar os nossos dilemas. Vou fazer uma pausa, Rodrigo, porque elas resolveram latir justo agora. Pode, é só. Galera, desculpa, aí tive que fazer uma pausa porque essa senhora, essa moça aqui começou a latir, não parava. E aí, se nós não chamamos ela, ela não para. Gente, perseverança. Às vezes os cachorros... desculpa. Tem horas que... Vamos lá. Voltando, pessoal. Tive uma interrupção aqui, minha cadelinha apareceu. Tem que botar nos make-offs ali, Rodrigo. E ela tem uma energia em tanto, uma energia que não acaba nunca, por sinal. E aí é essa perseverança, às vezes, que eu fico indignado, porque a gente não tem um pouco dela, né? Os cachorros têm essa habilidade de fazer com que a energia perdure, apesar da gente dizer não várias vezes. E assim a gente tem que ser também. Eu fiz uma brincadeira aqui no começo, com o filme Retroceder Nunca, Render-se Jamais, porque Jesus está nos convidando no Evangelho lá, anotado por Mateus, para que a gente não desista. E somente com uma fé sincera e compreendendo a natureza da realidade, a gente vai ter essa certeza. A gente não precisa ser um especialista, um filósofo, a gente só precisa entender que a vida continua. E se ela continua, tudo que a gente faz de bom vale a pena continuar a ser feito. E é nesse dilema que o apóstolo Tiago vai dizer numa das suas epístolas que a fé sem obras é morta. Então, galera, se tiver certo o que está escrito aqui no Evangelho,
de Mateus para acontecer ainda, certo? No sentido de que esteja para acontecer e já não tenha acontecido, nós temos que fazer enquanto há tempo. Tudo bem que a gente pode, galera. E assim, esses dias eu conversava com uma amiga que estava preocupada se ela tinha que fazer, que ela foi no centro espiritualista, ela tinha que fazer um trabalho para desmanchar alguma coisa. E eu falei assim para ela, minha amiga, tem uma frase de André Luiz, do nosso querido, dita através do nosso querido Chico Xavier, que diz assim: o bem que tu faz em algum lugar é teu advogado em toda parte. E a lógica é muito simples. Cada pessoa que a gente ajuda tem um anjo da guarda. Quando a gente toca o coração de alguém, aquele anjo da guarda, mesmo que a pessoa seja ingrata, ele vai lá e nos protege, nos orienta, nos guia, nos acalenta. Se a gente está andando na rua e tem lá um cachorrinho, a gente dá uma comida, aquela rua tem um espírito protetor. Porque não é assim na Terra? Os municípios, os bairros, pessoas encarregadas de cada região, que tem ali a polícia, tem ali o sistema de saúde, tem o sistema de educação, tem todo um aparato, né, social para atender as demandas das pessoas. Ah, pode não ser o ideal, mas tem. Gente, vamos imaginar o plano espiritual superior. Será que ele não teria organizado da esfera da Terra possibilidades de amparo, de auxílio? Com certeza, né? Nós vamos ver que até embaixadores a Terra tem, quando o próprio Asclépios, na obra de André Luiz, é chamado, que é um espírito de altíssima envergadura, que seria Inácio de Antioquia. Até já ouvi falar que ele seria Inácio de Antioquia, um dos discípulos de João Evangelista, enfim, um dos discípulos ali do cristianismo do primeiro século. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, assim, faz parte desse processo de coisas as dificuldades que nós estamos vivendo. Então, muita coisa pode acontecer e muita coisa acontece, mas todos nós temos um propósito aqui na Terra, que é fazer o bem. Eu faço um trabalho no presídio como voluntário, fazendo estudo espírita lá dentro. E o que a gente sabe que ajuda muito a compreender a natureza da realidade? A reencarnação, gente. Porque com a reencarnação a gente consegue restabelecer, e mais do que isso, compreender a justiça de Deus. Então, quando a gente fala assim, né? Olha, a gente está passando pelas dificuldades, mas se a gente começar a fazer o bem agora, a gente vai mudar a nossa trajetória. Porque tem sementes que nem 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então, se a tua vida não está como tu gostaria, se tu pensares que pode melhorar, começa a semear o bem. Toca um coração, 2 corações, 5 corações um dia, 5 anjos da guarda que vão querer o teu bem dessas pessoas aí. Ah, mas eu vou estar fazendo por interesse. Não, você está fazendo porque você vai se sentir melhor, gente. O bem nos torna pessoas melhores. E é muito melhor que o ócio, que o tédio, né? Porque a gente daí tem uma dimensão de utilidade, inclusive para os recursos que a gente tem se baseado. Se você está assistindo aqui o Espírita Pop, porque de alguma maneira você quer se tornar uma pessoa melhor. E aí é mãos à obra, mãos à obra. Porque o processo de desistência é muito custoso, gente. Muito custoso. A gente tem ali uma palhinha no início do filme Nosso Lar, mas a gente sabe que vai às raias da profunda insanidade, da profunda dificuldade de recuperação. Volta e meia a gente só sabe, né, de comunicações de irmãos espirituais nossos, amigos, né, da humanidade, que todo espírito será conduzido por Jesus a um lugar de cuidados, de amparo ao longo do tempo. Mas quando a gente faz escolhas, a gente realmente vai colher elas, né? E elas têm um tempo de expurgo, um tempo de reparação, inclusive do nosso perispírito. Então, quem desiste da vida, por exemplo, vai passar por dificuldades, às vezes 10, 15, 20, 50, 70 anos, 100 anos. 100 anos você sofrendo, né? Passando, às vezes, situação de muita, muita, muita tristeza, de problemas físicos né, a pessoa vai ficar ainda vinculada. E aqui eu poderia falar de várias violências dos espíritos obsessores que, de alguma forma, induziram aquela pessoa ou colaboraram para que aquela pessoa desistisse. Essas violências a pessoa experimenta de forma física, tá, gente? Então, e não tem remédio para poder atenuar, não tem, né? Quem desencarna dessa forma chega ao plano espiritual sem endereço, sem amparo, da forma que chega uma pessoa de forma natural.
Ah, vai ter a misericórdia de Deus? Claro, vai ter. Mas o problema é que a própria pessoa danificou os seus receptores dessas oportunidades. E a bênção é a gente saber que esse inferno não é eterno, né? Que isso tem prazo para acabar, mas pode demorar muito tempo. Né? Encarnação com as deficiências físicas e mentais, às vezes, associadas à forma que a pessoa realizou. Chico Xavier fala isso aí no YouTube, quem quiser botar, ele vai falar de várias doenças cuja causa foram suicídio em vidas anteriores. Então, gente, vamos fazer a nossa parte para a gente mudar. Agora, ao invés de ser um sujeito passivo nessa causa, a gente vai ser um sujeito ativo. Então, além de fazer essa caridade diária, que vai fazer com que a gente elimine e deixe para trás tudo aquilo que a gente tem vivido de amargura, e vou pensando em ter uma vida cada vez mais alegre, cada vez mais leve, né? Sem ser uma outra pessoa que não seja a gente, isso também é importante. Jesus quer como a gente é, gente. A gente foi escalado para viver essa vida dessa forma que a gente é, e não de uma forma diferente. E aí tem uma técnica que é muito legal, que eu aprendi com o Divaldo Franco, que é de orar para aqueles irmãos que desistiram da vida. Porque às vezes, gente, só a oração em favor deles alivia o sofrimento deles. Nós vamos ver espíritos no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, dizendo que o inferno bíblico seria fichinha perto do que eles estão passando. Então, assim, e a prece, ela atenua, inclusive tem um espírito que está lá, que depois de um mês que eles têm a primeira comunicação, ela já consegue se escrever, já consegue se comunicar melhor, por causa que foram feitas preces durante aquele período de um mês. Então, eu quero dar uma sugestão, que nós criarmos um caderno de orações, e nesse caderno de orações nós colocarmos as pessoas que desistiram da vida, para que a gente possa destinar a elas um pouquinho do nosso fluido, que a prece é material. Quando a gente ora, a gente lança um tipo de matéria, né, mais sutil, e aquilo invade onde for e toca a pessoa, porque viaja pela velocidade do pensamento, que é muito mais rápida que a velocidade da luz. E então a gente tem condições de estar beneficiando de forma muito grande pessoas que a gente quer bem, que partiram, ou que a gente sabe que precisam daquelas orações. E o próprio Divaldo conta histórias a respeito disso, o quanto isso realmente faz diferença na vida dessas pessoas que estão nessa situação. Porque às vezes a gente acha que espírito não é pessoa. Gente, é uma pessoa igual a nós, sentindo tudo de forma muito mais intensa, porque não está sujeita a certos bloqueios que o corpo impõe, melhor dizendo. Então, assim, ó, gente, retroceder nunca, render-se jamais, já dizia o filme do Jean-Claude Van Damme. Estava brincando com o Rodrigo, da nossa adolescência, da nossa infância, e era uma forma de luta, de perseverança. Então, quero te convidar aqui, ó, não só ser perseverante, não só, né, superar, mas também se tornar um sujeito ativo e da promoção do bem-estar das pessoas à nossa volta e daquelas pessoas que estão no plano espiritual numa situação tão difícil. Quem sabe a gente faz isso? Caderno de oração, gente, caderninho de oração, anota ali uma folhinha. Tem um caderno velho lá, eu abro aquela página há muito tempo. E é interessante, é interessante. E pode ser uma prece rápida, né? Jesus te abençoe, meu irmão, fica em paz, muita luz. Cada um, né, vai saber o tempo, até para ser algo. Porque quando a gente vai começar um projeto, às vezes a gente começa da maneira mais simples. E depois, se a gente sentir que a gente deve fazer mais, a gente vai fazendo. Depois a gente achar que está gastando muita energia, a gente reduz um pouquinho, para a gente fazer com amor, com prazer, aquilo que a gente está fazendo. Mas, claro, a disciplina antecede a espontaneidade e a caridade, né? A gente consegue fazer, às vezes, as coisas através da própria disciplina que a gente se impõe, não é verdade? E então, que a gente possa confiar em Jesus e perseverar. Não vamos nos assustar com a maldade do mundo, vamos desligar um pouquinho do noticiário quando for necessário, porque a gente tem sim uma missão na Terra. Nós somos os trabalhadores da última hora. Entre bilhões de pessoas na Terra, nós somos escolhidos para conseguir compreender o conjunto das três revelações, né? A lei, o amor e a verdade, que estão todas unidas dentro da doutrina espírita que Jesus nos trouxe. E ele vai nos dizer, não é porque tu é espírito que vai ser salvo, é pelo bem que tu fez, né?
Allan Kardec é muito preciso e muito corajoso ao desvincular a salvação da sua própria doutrina, da doutrina que ele estava trazendo à tona. Então, olha que coragem. Ele está dizendo o seguinte, ó, são os resultados dessa doutrina que vão fazer você chegar bem no plano espiritual. E não ela própria, não é porque você é um adepto, uma pessoa, né, de confissão espírita que isso vai determinar a sua saúde espiritual. Claro que a gente, ao se dizer espírita, a gente está talvez influenciando outras pessoas a conhecer, a estudar, isso ok, beleza, né? A gente não pode ter vergonha, né? O próprio Jesus fala, né? Quem tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele. Ou seja, e o espiritismo, ele é de Jesus. Jesus anunciou o espiritismo, né? Quando lá em João 15 ele diz, né? Não que ele enviaria um outro consolador que restabeleceria todas as coisas e diria tudo que ele não pôde dizer, e seria o Espírito da Verdade, estaria para sempre conosco. Então a gente sabe que naqueles movimentos iniciais de Allan Kardec, lá o Espírito da Verdade aparece para ele, dando dicas sobre o livro dos Espíritos, que ele era um espírito protetor e que ele ia guiar, que ele tinha uma missão, né? E é tão interessante essa lógica do Espírito da Verdade que ele também organiza a formação da própria revolução científica, porque também o Espírito da Verdade aparece para René Descartes e faz com que ele reestruture o método científico a partir de uma lógica que nós vamos conhecer como cartesiana, que ajuda a dar as bases, inclusive para a doutrina espírita. A própria revista Espírita vai dizer que sem Descartes não haveria chance de o espiritismo ter se desenvolver. E a própria introdução do Livro dos Espíritos tem a mesma estrutura do discurso do método de René Descartes, onde ele diz que existem três essências básicas do universo: Deus, Espírito e Matéria. Está tanto no Livro dos Espíritos quanto no dicionário, quanto no discurso do método que inaugura a ciência moderna, Deus, Espírito, Matéria. A gente começa a entender, né, que a ciência moderna era necessária para que a gente pudesse ter uma fé raciocinada com base espírita e compreender que toda essa ciência que está em torno de nós é uma busca por Deus com um outro nome, e com certeza a perfeição de Deus permite que a gente vá estudando e compreendendo a perfeição da sua obra. E olha que bonito que René Descartes chega nessa conclusão de que Deus existe, que ele fala, olha, se existe a perfeição, se eu concebo a ideia de perfeição e eu não sou perfeito, ninguém antes de mim é perfeito, é porque ela tem então uma origem, uma causa, melhor, ela tem uma causa anterior. E essa causa eu chamo de Deus. Porque se não existisse perfeição, eu não a conceberia como possível. Olha que humildade, né? Tem gente que não entende Descartes, fala que ele dividiu, estragou, fez um monte de... Gente, vai ler, porque Descartes é um poeta, é um gênio, né? Tanto que ele cria, né, o conjunto das formas a partir de ponto e traço. O matemático Leibniz vai fazer com que esse ponto e traço ele vai traduzir como 0 e 1, vai criar o código binário, e através do código binário nós vamos ter toda a computação moderna. Alan Turing vai se valer do código binário para decifrar lá a máquina de Hitler, e ali vai nascer aqueles primeiros computadores, aquele primeiro computador capaz de fazer múltiplos cálculos. E hoje a gente compreendeu, né? Ficou imortalizado aqueles códigos binários descendo na tela do filme Matrix. Gente, são todos missionários de Deus em qualquer campo que estejam, e nós estaremos sempre sendo amparados, seja por uma pessoa simples que cruza o nosso caminho na rua, seja por um missionário que vem trazer um remédio que cura o nosso corpo. Nós estamos sendo cuidados. Vamos perseverar. Não vamos retroceder, porque, de certa forma, né, quando a gente desiste, a gente fica muito para trás, sem mais amor ainda do que a gente talvez esteja fazendo falta. A gente gostaria de ter mais amor, né? Mas não vale a pena, tá? Um dia de cada vez. Só por hoje. E quando o hoje estiver muito longo, só por agora. A metanoia, só por agora, a gente vai dar conta. E eu rogo a Jesus que abençoe cada pessoa que nos acompanha no dia de hoje, abençoe seu trabalho, sua casa, sua vida, seus bichos, sua família, com muita esperança, com muita luta. E a gente orando uns pelos outros, a gente também vai se fortalecer. A vitamina mais importante, você fala de ômega 3, creatina, magnésio. Gente, oração é uma vitamina importantíssima para a nossa saúde mental e física, com certeza. Estudos já mostram isso aos montes, que as pessoas que recebem oração são pessoas
que se recuperam melhor das suas doenças, e as pessoas que têm frequência religiosa e que oram, portanto, também têm uma saúde melhor. Então, vitamina O de oração. Fiquem com Deus. Um prazer ter estado com vocês. Beijo no coração.